Bom dia, meus amores. Como que vocês estão hoje? Bem, hoje é segunda-feira, uhul, né? Maravilha. Hoje é segunda-feira, dia de estudar. Eu acredito que todos vocês estejam assim radiantes também, por ser segunda-feira. E vamos lá, né? Continuando com a nossa. Olá, tudo bem? Lembrei de um jornalista que falava: Olá, tudo bem? Mas vamos lá, gente. No livro de vocês, eu parei a explicação na página 14. Não, página 14 não, perdão, página 12. Eu já comecei a explicar um pouquinho ali dessa parte da página 12, casos em que não ocorre crase. E eu vou voltar desde o início, tá? Nós começamos o estudo da crase começa ali na página 9, mas como é um estudo bastante extenso, aí nós vamos continuar ali na página 12 e depois eu volto no início ali para vocês lembrarem, correto? Então, na página 12, casos em que não ocorre a crase. Já vou compartilhar o livro aqui para vocês acompanharem comigo. Nessa página aqui, casos em que não ocorre crase. Deixa eu aumentar um pouquinho. Correto? Para quem está chegando agora, nós estamos na página 12 do livro de vocês. Certo? Vamos lá, então. Casos em que não ocorre crase. A crase não ocorre nos seguintes casos: antes de palavras masculinas, desde que não estejam subentendidas as locuções prepositivas a moda de e a maneira de, que nós vimos ali no início do livro, da explicação, que está na página... deixa eu ver aqui, a moda de... Meu Deus, que página que é isso daqui? Achei agora, gente. Olha só que legal, né? Só porque eu quero encontrar e falar para vocês a página, eu não achei. Mas está ali no início. Então, ali, a moda de e a maneira de, mesmo que estejam subentendidos dentro da oração, nós utilizamos crase, porque mesmo diante de palavras masculinas, porque você vai observar o seguinte: a moda de alguém, a maneira de alguém, certo? Então, se for uma comida ou uma roupa, né? Até no exemplo ali no livro de vocês estava, ele se veste a Luís XV. E ali a moda, né, de Luís XV. É um estilista, correto? E aqui nós temos o exemplo. Mas quando não aparecer ali a moda de e a maneira de, você vai observar isso daqui. Eles andavam a pé. A pé, pé é uma palavra masculina, então eu não uso crase antes. A carta foi escrita a lápis. Lápis é uma palavra masculina. Não uso crase antes de palavras masculinas. Coloquem isso, né, para vocês lembrarem, memorizem, para que vocês lembrem que antes de palavras masculinas não se usa crase. E não uso crase também antes dos verbos, né? Todos nós estávamos decididos a fugir. Observem aqui que temos o verbo fugir e a preposição antes. Então, eu não uso crase antes de verbo. Temos um outro exemplo. A lei obriga os motoristas a usar o cinto de segurança. Novamente, aqui aparece o verbo usar e antes vem apenas a preposição. Então, eu não uso crase antes de verbos, correto? Continuando ali.
Se você observar ali, antes de palavras no plural, usadas em sentido genérico e antecedidas pela preposição a. Tem uma palavra escrita no plural e antes vem o a. E nesse caso, eu não uso crase também. Observem aqui, presto auxílio a pessoas diversas. Aqui foi utilizado pessoas no sentido genérico, todas as pessoas, correto? Presto auxílio a pessoas. Tem uma palavra escrita no plural, então antes aqui cabe apenas a preposição. Não uso crase antes de palavras no plural também. Agora aqui, nesse outro exemplo, antes de nomes, dos pronomes pessoais, de tratamento, pronomes demonstrativos, isto, este, esta, tal e etc., indefinidos como alguém, algo, tudo, nada, ninguém, e os pronomes relativos, que, onde, cujo, eles não aceitam artigo. Então, você vai lembrar que antes da maioria dos pronomes não se usa crase, correto? Aqui, pronomes de tratamento é o que nós temos um exemplo aqui. Posso dizer a Vossa Excelência que as tendências são ótimas. Vossa Excelência é um pronome de tratamento, antes pede apenas a preposição, não vai artigo. Então, por isso aqui não utilizamos crase, correto? Agora, aqui nesse quadrinho, nós temos ali os pronomes de tratamento, senhora, senhorita, dona, madame, eles admitem o artigo, tá? Nesse caso, se os termos regentes pedirem a preposição a, havendo ali esses termos regentes, ou seja, são os termos que vêm antes. Se eles pedirem preposição, aí você usa crase. Mas como eu vou saber? Quando nós estudamos ali concordância, a regência nominal, né? A regência nominal tem alguns nomes que eles pedem preposição, certo? Esses nomes podem ser substantivos, adjetivos ou advérbios. Então, vindo alguns desses nomes e eles pedirem preposição, usa-se crase, que já vem acompanhado do artigo, né? Aqui temos um exemplo. Endereçamos esta mensagem à senhora. A senhora. A, porque pede o artigo a. Quem endereça uma mensagem, envia a alguém. Então, pede preposição também. Então, por isso aqui nesse caso, diante desses pronomes de tratamento, senhora, senhorita, dona e madame, quando, tanto no singular quanto no plural, e o nome anterior, né, que é o termo regente, ele pedir preposição, utiliza-se crase, correto? Aí é só vocês observarem ali da seguinte forma. Quem envia uma mensagem a alguém. Aí você vai fazer isso com todos os nomes que vierem aqui, tá? Lembrando, substantivo, adjetivo ou advérbio. Mas diante da maioria dos pronomes, não utiliza crase. Eles não pedem, não se usa artigo antes desses pronomes. Aqui nós temos um outro exemplo. É hora de dar um basta a essa situação. Olha aqui, eu tenho um pronome demonstrativo, então antes vem apenas a preposição. Não pede artigo. Então, nesse caso, eu não uso crase. Aí tem um outro exemplo aqui. Não demonstrava sofrimento a ninguém. Pronome indefinido. Pede apenas a preposição. Não uso artigo antes do pronome. Então, não utilizo crase. Aqui já com o exemplo de um pronome relativo. Paulo é o amigo a quem mandei o cartão. Quem? Pronome relativo, que está referindo-se a amigo, né? E não pede artigo, apenas preposição. Então, observem ali que diante da maioria dos pronomes, não utilizamos crase. Aqui temos o exemplo de pronome de tratamento, pronome demonstrativo, pronome indefinido e pronome relativo. Temos uma nota ali. Ocorre crase antes do pronome relativo qual ou quais, desde que seu antecedente seja uma palavra feminina e que o pronome relativo complemente um termo que exige a preposição a. Temos um exemplo ali. Conheço a praia a qual sua irmã fez alusão. Sua irmã fez alusão a quê?
A praia tem um nome que pede preposição. Então, por isso, né, é utilizado aqui a crase, pede tanto o artigo quanto a preposição, correto? Quem faz alusão a alguma coisa, a algo, certo? Então, aqui, esse termo, a praia, ele está pedindo preposição, correto? Antes do pronome qual. Então, ali, por isso que é utilizado crase, sinal grave, correto? Então, é só você lembrar disso dali, desde que o antecedente seja uma palavra feminina, que no caso aqui temos a palavra praia, que é feminina, e que o pronome relativo complemente um termo que exige a preposição a. Exemplo ali, alusão. Fez alusão a quê? A praia, certo? Pede preposição, e o artigo junto, correto? Agora vamos aqui a um outro exemplo. Em expressões compostas por palavras femininas repetidas. Olhem ali, palavras repetidas, mas que sejam palavras femininas, correto? Nesse caso aqui temos um exemplo. Os inimigos estavam frente a frente. Olha aqui, duas palavras repetidas, frente e frente, e são palavras femininas e não se usa crase diante de palavras repetidas. Um outro exemplo, eles preferem tratar do assunto cara a cara. Aqui repetiu novamente, né? São dois substantivos iguais. Cara a cara, não uso crase, apenas preposição. Revisamos o trabalho página a página. Página a página. Repete novamente aqui o substantivo página, são substantivos femininos iguais que não se utiliza crase. Correto? Uma das regras que vocês vão lembrar, né? Expressões compostas por palavras femininas repetidas. Não utilizamos a crase. Antes de palavras acompanhadas de artigo indefinido. Olha ali, eu tenho um artigo indefinido, então antes não vou usar um outro artigo, certo? Apenas a preposição. Aqui temos o exemplo, o caso me fez chegar a uma conclusão rápida. Observem aqui que eu tenho um artigo indefinido, uma, acompanhando o substantivo conclusão. Então, antes aqui vem apenas o artigo, correto? Só um pouquinho. Ok, gente. Desculpem. Continuando ali. Outro exemplo. Ela vai a uma cidade histórica durante as férias. Uma, acompanhando o substantivo cidade. Antes, então, vem apenas a preposição. Não vem um artigo, um outro artigo. Correto? Então, aqui, artigo indefinido. Antes de artigos indefinidos, não utilizamos crase, correto? Antes do numeral cardinal, se este não indicar horas. Olhem aqui, um numeral cardinal, vocês lembram lá quais são os numerais cardinais, né? Indicam quantidade. O número de aprovados chegou a 45. Aqui eu tenho o numeral cardinal, 45, e antes vem apenas a preposição. Então, não utilizo crase antes dos numerais cardinais, se é que esses numerais não vão indicar horas exatas, né? Horas exatas que eles utilizamos crase. Agora aqui, olhem antes da palavra casa, que ela não está determinada. Como assim? E ela significar lar, ou seja, a casa onde eu moro. Aqui eu tenho, voltamos a casa, tristes e abatidos. Qual é a casa? A casa é o lugar onde eu moro, é o meu lar, certo? Então aqui a palavra casa não veio determinada, a casa de João, a casa de Maria, não importa, certo? A casa de meus pais. Então ela não está determinada e ela está significando lar, a casa onde eu moro. Então nesse caso aqui eu não utilizo crase, correto? Agora aqui no segundo, quando antes da palavra terra, nós já até estudamos isso dali antes, empregada no sentido de chão firme, ou seja, eu estou no ar ou estou no mar, né? Opondo-se à palavra bordo.
Então, ali, você está dentro de um navio ou você está em um avião. Então, ali temos um exemplo. O navio foi à terra, estava dentro do mar. Então, ali ele veio para a terra. Ou seja, terra o quê? Chão firme, certo? Então, se dentro de uma oração aparecer a palavrinha terra e ela significar chão firme, você está saindo, você vai lembrar que você está saindo do ar ou você está saindo da água, correto? E você volta ao chão firme, a terra onde você pisa, certo? Então, ali nesse caso, nós não utilizamos crase também, correto? Não utilizamos crase antes da palavra terra quando for usada no sentido de chão firme. Agora vamos aqui. Quando nós estudamos lá, quando crase é obrigatório, quando não utilizamos crase de maneira alguma e quando é facultativo, ou seja, quando eu posso utilizar crase ou não utilizar. Esse eu acho que é o mais fácil, não é, gente? Eu tanto posso colocar quanto não colocar, vai estar certo, né? Então, ali, vamos ver quando que é facultativo o uso da crase. Antes do pronome possessivo feminino, só de palavras femininas, observem. Pronome possessivo, sua, nossa, correto? Exemplo, refiro-me à sua tia. Olha aqui, tem um pronome possessivo sua, acompanhando o substantivo feminino, e aqui eu tenho preposição. Eu posso também utilizar crase. Refiro-me à sua tia. Eu tenho uma palavra feminina e um pronome possessivo feminino, acompanhando essa palavra feminina aqui. Então, tanto posso utilizar crase ou não, que as duas formas são corretas. Aí você vai lembrar o quê? Tem um pronome possessivo feminino e tem uma palavra feminina, é claro que vai acompanhar uma palavra feminina. Então, você vai utilizar crase ou não, as duas formas são corretas, ok? Ali nesse quadrinho, nessa nota, nós temos assim: quando há omissão do substantivo que deveria acompanhar o nome possessivo, o uso do acento indicativo de crase torna-se obrigatório. Olha só o exemplo que temos aqui nesse quadrinho. Vou repetir: quando há omissão de um substantivo que deveria acompanhar esse pronome possessivo, ali nós temos que utilizar crase. Olha só o exemplo. Refere-se à minha amiga e à tua. Tua quem? Tua amiga. Aqui nós temos a palavra amiga, que está oculta, não há necessidade de repeti-la, mas sabemos que está referindo-se à amiga, certo? Então aqui temos apenas um pronome possessivo, não tem nada além dele. Mas você sabe que ele está referindo-se a uma palavra feminina aqui, porque ela está oculta, correto? Nesse caso, nós utilizamos crase, correto? Nesse caso, se torna obrigatório. Refere-se a minha amiga e a tua amiga. Então, para não ficar repetitivo, usa apenas o pronome para substituir o nome. Nesse caso aqui é obrigatório, correto? Mas se vier aparecendo o nome ali, facultativo, ok? Agora um outro exemplo. Antes de nomes próprios femininos que referem-se a pessoas, certo? Ofereci o sorvete de biscoito a Joana. É um nome feminino, então aqui estou me referindo a uma pessoa. Nesse caso, tanto eu posso utilizar quanto não utilizar, as duas formas são corretas, correto? Aqui, ó, ofereci o sorvete de biscoito a Joana. E aqui, sem crase, aqui com crase. É um nome próprio feminino, então nesse caso, tanto eu posso utilizar quanto não, as duas formas são corretas. Mas temos uma nota ali. Vamos ver ali. Quando nomes próprios, aqui em cima, quando nomes próprios vêm acompanhados por adjetivo, o emprego do sinal indicativo de crase é obrigatório. Como assim? Olha ali, referi-me à encantadora Joana. Temos um artigo, um adjetivo
que está acompanhando o substantivo Joana, a encantadora Joana. Se eu utilizar esse adjetivo referindo-se a esse substantivo, é obrigatório. Se eu retirar esse adjetivo, é facultativo. Correto? Outro exemplo. O professor fez referência à corajosa Anita Garibaldi. Anita Garibaldi é o nome de uma pessoa, de uma mulher, e aqui veio acompanhado do adjetivo corajosa, então nesse caso é obrigatória. Mas se eu retirar o adjetivo, é facultativo, correto? Agora ali, caso, observem bem esse exemplo. Caso a preposição a anteceda nome de pessoas com quem não se tem intimidade, normalmente não ocorre crase. Alguém conhece a Anita Garibaldi, gente? Não, né? Não temos intimidade com ela, porque já faz muitos anos que a mulher se foi. Então, ali, o professor referiu-se a Anita Garibaldi, correto? A professora referiu-se a Lígia Fagundes Telles. Não tenho intimidade com ela, então eu não utilizo crase. Então, você vai observar bem essa situação aqui. Vindo com um adjetivo referindo-se a ela, é obrigatório. Se você não tem intimidade com a pessoa, não usa o crase, correto? Ok, gente? E ali é facultativo se referir-se apenas a um substantivo feminino que seja uma pessoa, tudo bem? E esse nome refere-se a uma pessoa. Agora vamos observar esse outro exemplo aqui. Outro exemplo não, outro caso. Depois da preposição até, olhem ali, vocês têm que lembrar da palavrinha até. Desde que o termo regido aceite o artigo a preposição até pode vir seguida da preposição a. Observem bem. Fui até a montanha. Fui até a montanha, certo? Então, aqui, diante da preposição até, desde que esse termo regido aceite o artigo, ela pode vir seguida da preposição a. Ou seja, mas é facultativo. Eu tanto posso utilizar sem o sinal grave, sem indicador de crase, quanto eu posso utilizar aqui. Fui até a montanha, certo? Então, aqui nesse caso também é facultativo o uso da crase. Vamos ver, eu acho que aqui tem mais um exemplo aqui em cima. Eu sei que tem pessoas que chegaram bem depois, eu estou na página 15, terminando ali. Com locuções adverbiais de instrumento. Lembram lá dos advérbios, locuções adverbiais, adjuntos adverbiais, que mostrem, que indiquem instrumento, que a circunstância que ele indica ali seja instrumento. Observem bem. Nos casos de locuções adverbiais de instrumento, esse uso se torna necessário quando há ambiguidade. Como assim ambiguidade? Quando dá duplo significado, correto? Temos aqui um exemplo. O avô fechou a porta à chave, certo? O avô fechou a porta à chave. O homem foi morto à faca. Observem aqui o instrumento, locução adverbial de instrumento. A chave é um instrumento, a faca é um instrumento. Refeita a máquina, a camisa ficou perfeita. Teve que fazer um reajuste aqui. Então, aqui, a máquina é que? É o instrumento que foi utilizado para fazer a camisa. Depois de reformada, a mão, a obra foi um sucesso. Reformada a quem? A mão de obra ali, certo? Estava sendo feita uma máquina e depois utilizou mão de obra humana. Depois de reformada a mão, a obra foi um sucesso. Então, vocês vão lembrar que, diante das locuções adverbiais que indiquem a circunstância de instrumento, esse uso se torna necessário quando há ambiguidade, quando há duplo significado, certo? Ok? Então, aqui nós terminamos o estudo da crase e os casos facultativos e os casos em que nós não utilizamos crase e os casos que nós utilizamos crase.
correto? Ele começa ali na página 9, gente, só lembrando ali, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, né? Deixa eu ver, isso. Aqui nós temos, quando ocorre crase, né? Ocorre quando há contração, aqui é só apenas um exemplo, diante de artigos femininos, nós utilizamos crase antes dos pronomes demonstrativos, isso que vocês vão lembrar, né? Da maioria dos pronomes não se utiliza crase, mas dos pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo, né? Nós utilizamos crase. Só lembrando aqui, rapidinho para vocês. Olha, casos em que ocorre a crase, nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, que venham acompanhados de palavras femininas. À toa, às claras, à procura, à medida que, certo? Aqui as expressões que eu estava tentando encontrar aquela hora, né, no início da aula. Nas expressões a moda de e a maneira de, né, mesmo que essas palavras estejam ocultas. Ele se vestia a Luís XV, ele escreve a Manuel Bandeira, ou seja, a moda de Luís XV e a maneira de Manuel Bandeira. Então, mesmo diante de palavras masculinas, nesse caso, a palavra a moda e a maneira de está oculta, correto? Antes das locuções adverbiais femininas que indiquem hora específica, à meia-noite, às 9 horas, nesse caso, utilizo crase, do contrário, não utilizo. Antes da palavra casa, terra e distância, quando possuem determinantes. Casa de Paulo, terra de meus pais, distância de 20 metros. Então, aqui todas as palavrinhas casa, terra e distante vêm acompanhado de determinantes, estão caracterizando elas ali. Aqui tem quando a locução adverbial à distância não aparece determinada, o acento indicativo de crase é facultativo. Se a distância não vier determinado, aí tanto utilizar quanto não utilizar, as duas formas são corretas, certo? Utilizamos também crase em frases com presença de dois elementos. O acento grave ocorre quando o segundo elemento feminino apenas o segundo ocorre com o segundo elemento feminino, apenas se o primeiro estiver determinado pelo artigo. Então, aqui nós temos mamão, a maçã. Mamão não veio acompanhado de artigo, não utilizo crase. Aqui veio acompanhado de artigo, aqui vai crase, certo? Fácil de lembrar. Substituindo a palavra feminina por uma masculina e, se você substituir, utilizar ao, palavras equivalentes, ok? A coordenadora, ao coordenador, correto? Então, aqui eu uso crase. Com topônimos, o que é isso? Topônimos, nomes próprios geográficos, né, de cidades, ali de lugares. Quando você utiliza irei a, e se você utilizar o verbo voltar, voltar da, aí utiliza crase. Se for voltar de, não utilizo crase, correto? Só lembrando rapidinho para vocês ali. E se o nome geográfico vier determinado por um adjunto adnominal, a crase, ou seja, vem acompanhado de um artigo, de um adjetivo, ok? Chegarei a bela Roma. A Roma é uma palavra, um nome topográfico que veio acompanhado de um adjetivo, então aqui eu utilizo crase. Correto, gente? Então aqui nós vimos ali todo o estudo da crase. Eu gostaria que vocês estivessem lendo bastante isso daqui em casa. Eu sei que é muita coisa para vocês lembrarem, mas eu gostaria que vocês revissem esse conteúdo em casa, com bastante atenção. Não é difícil, é apenas extenso, mas é bastante fácil para vocês estarem lembrando, correto? Então, vou deixar esse tempo agora, se vocês talvez não tenham entendido alguma coisa e queiram perguntar, estejam à vontade agora. Então tá, gente, tenham um ótimo dia. Beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima aula. E na próxima aula nós vamos corrigir essas atividades, correto? Beijo, beijo.